Mas estamos aí, estamos ao vivo e o ponto que eu estava comentando com a galera, primeiro é um privilégio ter aqui com a gente mais uma vez aí ao vivo para a gente trocar essa ideia. Esse painel aqui vai ser diferente, a gente vai trocar uma ideia, então a ideia é que vocês também tragam suas pautas. Estou olhando aqui nos comentários, então toque comigo aqui para a gente fazer essa conversa junto com o TG que está me acompanhando lá de São Paulo. Thales, para a gente começar, a gente lá no Gestão, desde que eu conheci, a gente fala bastante sobre esses fundamentos de growth, de como o empresário ser mais cientista. Eu acho que é um ponto bom para a gente começar e pegar a tua visão. O que para ti significa esse gestor ser mais cientista? Então vamos lá, cara. Como tudo, para quem me conhece, né? Eu não gosto de ficar muito no âmbito filosófico da coisa, eu gosto de aterrissar. Então, vou colocar o ponto aqui e depois eu vou tentar colocar aqui em ferramentas para que vocês possam sempre, depois de algum ponto que a gente trouxer para cá, vocês possam tentar aplicar isso no negócio de vocês, né? Então, esse conceito de gestão 4.0 nada mais é do que uma caixa de ferramentas que a gente costuma usar para construir os negócios que a gente chama de negócio de crescimento exponencial, né? As startups, né? Então, como que a gente constrói processos, que tipo de pessoas que a gente contrata, como que a gente gerencia essas pessoas, como que a gente faz marketing, né? Como que a gente vende, como é que a gente enxerga essa área de marketing e vendas. Tudo isso forma um conjunto de ferramentas que a gente deu o nome lá de gestão 4.0, que é baseado em uma premissa, né? Que o backbone dessas ferramentas é você ser uma pessoa data-driven. O que quer dizer? Você é muito aficionado em dados. Então a gente assume que eu não vou tomar uma decisão porque eu estou sentindo que é isso que eu tenho que fazer, ou porque alguém me falou que é isso que eu tenho que fazer. Eu vou tomar uma decisão porque eu tenho um conjunto de ferramentas que me permitiram captar esses dados. E com base nesses dados, eu vou tirar as minhas inferências. Agora, existe um processo, né, uma metodologia para que se faça isso. E essa metodologia, em pouco se difere da que os cientistas usaram para poder descobrir as vacinas do coronavírus, por exemplo. Como é que você descobre uma vacina, um medicamento, né? Você pega um conjunto de ratinhos ali e fica testando esses produtos ali naqueles ratinhos e vê a reação daqueles ratinhos e com base naquela reação você passa para outras fases de teste, até que um dia você vai chegar em teste em seres humanos e aí depois você vai liberar esse produto, esse medicamento para toda uma sociedade. O cientista do marketing, o gestor cientista, o gestor 4.0, ele faz exatamente a mesma metodologia de sistematicamente testar um conjunto de hipóteses e com base naquilo que ele entende que é verdade, né, com base nas demonstrações daquele teste, ele começa a escalar isso até que aquilo vira de fato um processo onde você vai ter um grupo de pessoas, vai ter um time executando aquilo sistematicamente. Então, na prática é o seguinte, viu, gente? Eu preciso melhorar a minha conversão em vendas. Minha venda não está muito boa, eu preciso melhorar minha conversão. Quando eu conversei com outros competidores, eu vi que a venda desses caras estão 5, 8 pontos percentuais melhor convertidas do que a minha nessa etapa do funil que eu estou analisando. Então, o que eu vou fazer, cara? Será que o que está errado é o meu conjunto de vendedores, a forma como eu estou oferecendo o meu produto, é o canal pelo qual eu estou oferecendo o meu produto, é para quem eu estou oferecendo o meu produto? Então, veja que eu falei 4 variáveis aqui que estão descorrelacionadas a primeiro modo, né? Mas no final do dia acaba se juntando, mas estão descorrelacionadas. Então, uma metodologia que é importante, que eu já queria começar passando para vocês nunca teste mais de uma coisa de uma vez, porque senão você não consegue atribuir o resultado daquele teste. Você não consegue ser cientista. Então, por mais que você esteja fazendo uma metodologia de teste que já te coloca à frente de 80% dos gestores, você não vai ter uma clareza de qual teste que de fato te deu um resultado positivo ou negativo, né? Então eu preciso ter essa clareza. E para ter essa clareza, a primeira regra do gestor 4.0, não teste duas coisas ao mesmo tempo, senão eu não consigo atribuir um sucesso. E aí eu perdi tempo. E em tempos de mudanças exponenciais, né, que a gente vive, as coisas mudam muito rápido, então pare você para pensar e olha para tua vida 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você nem usava o WhatsApp, né? Olha como que as coisas evoluíram muito rápido. Então a gente precisa usar essas ferramentas da melhor forma possível para que a gente não perca tempo, porque hoje, né, no mundo que a gente vive, extremamente competitivo, um mês, cara, 2 semanas já é tempo pra caramba, dependendo do negócio que você tá. No nosso modo, né, aqui em startups, se você estiver no mercado super competitivo, cara, às vezes você perder 2 semanas, perder um mês, significa que você vai perder uma dianteira de mercado, quando a troca tá muito acirrada ali, como a gente viveu na época de Easy, com 99 e outros aplicativos que concorriam com a gente ao redor do mundo. Então, queria deixar essa primeira lição aqui pra galera, viu, Dani? De nunca testar 2 coisas ao mesmo tempo. Boa, cara. E pra mim, assim, Thales, e muitas das pessoas que vão estar nos ouvindo, que
estão mais imersas nesse universo de tecnologia, de dados serem algo mais palpáveis e até mesmo esse modelo mais blitzscale, de eu crescer o meu negócio, isso às vezes é bastante parte do nosso dia a dia e meio que senso comum. Mas eu vejo que muitas empresas, não necessariamente crescer é uma prioridade, né, ou gerir essa máquina de crescimento. Muitas vezes o cara abre uma loja, cruza os braços e espera que o cliente venha. Como que tu vê, ou na hora de criar até mesmo gestão, como que você vê essa diferença entre esses dois gestores? Porque para mim, por que eu te falo isso? Porque para mim, e muitas pessoas que estão nos vendo, é meio óbvio que o cara precisaria testar, medir, só que a gente sabe que na prática não é. Por que tu acha que existe isso? Existe alguma coisa na mentalidade, na inteligência emocional do cara não querer gerir as coisas nos dados e querer gerir no feeling, até mesmo influenciado pelo ego dele, de vou botar uma pessoa assim, vou botar uma pessoa assada, vou fazer essa mídia aqui porque eu acho legal, porque minha mãe vai ver, eu vou ficar feliz. Como que tu vê essa diferença do comportamento por trás desse gestor, que às vezes ele precisa mudar alguma coisa na cabeça dele, na forma como ele enxerga as coisas? Eu acho que é o seguinte, cara, a gente é muito curto prazista, né? Principalmente a nossa geração. A gente é super curto prazista. Acho que ele caiu lá, pessoal, travou. Vamos ver aqui no chat, então. Bora lá, pessoal. Vocês estão pegando a ideia? Qual é o ponto aqui? Lá no próprio Cientista do Marketing, o que eu falo? Que a gente precisa se atentar a fundamentos de negócio, de gestão, antes de investir na ferramenta, comprar tráfego, melhorar nosso engajamento, tudo que a gente vai falar nos demais blocos. Por esse motivo, o aspecto de gestão é muito importante e a primeira aspecto que eu levantei com o Thales, até depois a gente fecha lá com esse assunto de Business Intelligence, é esse conceito do método científico aplicado ao marketing. Na prática é isso. O que é o método científico? É uma experimentação, uma hipótese que eu desenvolvo e transformo num teste. Desse teste eu vou tirar um resultado que vai me levar para caminho X ou Y. Isso é bem distinto do modelo que, por exemplo, as agências de publicidade tradicional faziam antes, que elas se baseavam muito no feeling. O Daniel até fez uma resposta, uma pergunta aqui que ele botou no Kahoot, logo vai aparecer no chat aqui para vocês, que é, por exemplo, premiações. Premiações tipo Cannes e coisas assim, é uma forma de tu pagar caro, muitas vezes, para um monte de publicitário fazer uma arte bonitinha e achar legal. Mas não necessariamente que vai entregar resultado, que vai medir o resultado que ela trouxe. É até um ponto que eu conto num trecho do livro, que eu vi um publicitário que ele tinha uma passagem numa palestra dele, que ele falava assim, não, a gente fez uma ação que ganhou Cannes e tudo mais, esse outro prêmio, e até vendeu. Ou seja, a venda era secundária na relação, não era primordial, não era primária, né? Ela tinha que até vender, não era vender em primeiro lugar. E a gente sabe, né, que o fundamento disso tudo que a gente está falando aqui, né, o que é o V4, é vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender por maior valor. Ou seja, tem que vender. Marketing que não vende não é marketing, é outra coisa. Esse é o aspecto que a gente tem que ficar atento. Thales, está comigo novamente? Opa, voltou. Tô contigo, cara. Eita. Você me ouve aí? Eita, estão tentando nos derrubar aqui. Mas vamos tocar o barco. O negócio é o seguinte, você me fez uma pergunta ali, o que faz esse gestor não tocar o processo, como muita gente já fala, né? Sei lá, eu falo isso desde 2011, então acho que o mercado começou a descobrir essa forma de gerir, mais ou menos ali 14, 15, começou a se tornar um pouco mais popular. Então, acho que as pessoas já sabem mais ou menos o que é ser um gestor data-driven e tal, mas muitas vezes, mesmo as pessoas não sabendo, elas não fazem. E eu quero te dar um exemplo. Todo mundo aqui sabe que para ter uma vida saudável eu tenho que comer bem e treinar todo dia, não sabe? Quantos aqui fazem isso mesmo? Come bem e treina todo dia? Não é a maioria. Muito pouco. Não é a maioria, que é só você ver o percentual da população brasileira, né? E comparar que está na faixa de obesidade, que é altíssimo, by the way, né? Por que eu tô dando esse exemplo? Mesmo a gente sabendo, Daniel, o que a gente tem que fazer, a gente acaba não fazendo. Por N motivos, eu não vou entrar nesses méritos, tá? Vamos focar aqui em gestão. O que dá resultado para qualquer empresa, gente? Não tem fórmula mágica que vai te dar resultado, não tem aquele hack, não tem a agência, não vai ser a V4 que vai entrar em um mês e resolver teu negócio. Não é assim que funciona, cara. Vocês podem contratar quem vocês quiserem, cara. Você pode contratar o Jorge Paulo Lemann para poder entrar na tua empresa aí, gerir que em curto prazo não dá resultado, gente. O que dá resultado é você consistentemente executar aqueles processos que tendem a fazer o negócio dar certo, né? Que é o que a gente ensina no Gestão 4.0, que é que a V4 faz quando ela entra na tua empresa. Então ela sabe um conjunto de ferramentas ali que, executando isso consistentemente, ao longo do tempo esse negócio
negócio vai trazer um resultado. E é a mesma coisa do gestor. Então, muitas vezes, Daniel, eu já vi vários casos, tá? O cara fala, pô, vou começar a medir OKR. E aí o cara começa a medir OKR. Ele mede um trimestre. O segundo trimestre o negócio desanda. Não mede muito bem, não faz as reuniões semanais que tem que fazer e tal. No terceiro trimestre não tá fazendo mais. E aí não anda. Por quê? Porque é chato, galera, fazer o trabalho burocrático. E, infelizmente, essa é uma mentira que muita gente conta pra vocês. Você só tem que fazer aquilo que você ama. Você só tem que fazer aquilo que te dá prazer. Quem dera que a vida fosse essa Disneylândia toda, porra. Você tem que fazer um monte de coisa chata. E é isso que faz as coisas dar certo. Cara, 90% do meu trabalho é um saco. Mas 10% é super legal. Então eu me prendo nesses 10%. E mais, eu me prendo no output, no resultado desse trabalho. E aí eu trago novamente a comparação que eu fiz com a academia. Não é possível que tenha alguém que fale, nossa, que animal, vou lá pegar 100 quilos no supino. É um saco ir pra academia todo dia. Mas o resultado disso é legal. E aí, na medida que você vai ganhando o hábito, né? Então, mais ou menos de 3 a 6 semanas, você executando consistentemente aquilo que você está fazendo, isso se torna um hábito, fica mais fácil, né? Se torna um hábito quando você para de pensar no que você tem que fazer, você simplesmente vai lá e faz. Para gestão é a mesma coisa. Quando que um processo passa a funcionar? Né? Quando você faz com que esse processo se torne o hábito daquele grupo de pessoas que é responsável por executar aquele processo. Agora, se consistentemente, né, a gente não cobra, não ajuda, não garante que aquilo está sendo executado da forma como a gente pediu, não vai andar, gente. E isso acontece nessas metodologias de gestão, onde a gente muitas vezes ensina, dá o caminho, fala, cara, tem que medir teu cohort retention. Aí eu tenho que pegar ali com base no meu cohort retention, ver quem dropou e ligar para aquelas pessoas que droparam e fazer aquele conjunto de perguntas lá que a gente ensina no G4 e ver o que vai vir de output. E com base nesses outputs, eu vou setar um PMO e começar a trabalhar os projetos ali que eu preciso fazer para melhorar o meu NPS, que por consequência vai melhorar meu Unit Economics. Mas, porra, o foda é fazer isso consistentemente toda semana. Boa. E toda empresa de sucesso, sem exceção, faz isso consistentemente toda semana. Tem gente que atinge sucesso sem fazer isso? Tem, aos montes, tá? Mas se a gente fosse pegar um... É porque não tem essa metrificação, né? Mas seria super interessante ver um bolo de, sei lá, 1 milhão de empresas. Quantas que conseguem, sem esse padrão de gestão, né, esse padrão de gestão 4.0, atingir um grande sucesso financeiro e quantas que não conseguem. É sempre minoria. É igual o pessoal fica falando, ah, TG, mas você largou a faculdade, por que você fica recomendando o pessoal fazer faculdade? Ah, mas o Bill Gates largou a faculdade, o Steve Jobs largou a faculdade. Cara, vocês estão pegando uma puta de uma exceção. Eu dei muita sorte na minha vida, tava no lugar certo, na hora certa, fiz algumas coisas muito certas, e mesmo assim foi super difícil. Esses caras também, é exceção, a gente não pode pegar isso como regra. Então, a gente tem que se postar em fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Uma série de ferramentas que a gente vai falar aqui, que o Daniel está falando, mas o principal, saber que eu preciso metrificar todos os meus passos e não só os sucessos, tá? Principalmente os insucessos, para que eu possa rapidamente aprender com esses insucessos, modificar esse processo e tirar um output positivo disso. Eu acho que todos esses exemplos que tu trouxe para nós, Thales, ele tem muito a ver com o aspecto de o quão difícil é pra gente, pro ser humano, aceitar derrotas. E todo cientista, né, sabe que a gente precisa acumular várias derrotas para conseguir chegar numa resposta, né? Tem aquela velha do 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada até a maneira de fazer a lâmpada. E às vezes a gente aqui atua com muitas diferentes empresas, tu como conselheiro também deve ter visto, a pessoa quer, até como produtor de conteúdo, a pessoa quer a resposta, meu, contrata V4, é exatamente assim, ó, pra te ter uma noção, Thales, eu tive que gravar um vídeo lendo o meu contrato, porque o cliente contratava a gente tão hypado que ele assinava sem ler. Aí ele, não, beleza, contratei a V4 que eu vou vender agora. Calma, cara, agora a gente tem que descobrir várias maneiras de como dar errado, de como não vai funcionar, até eu conseguir encontrar a maneira que vai funcionar, até que ela pare de funcionar, porque nada dura pra sempre também. Às vezes tu tá fazendo uma campanha, tá dando tudo certo, aquele playbook tá dando tudo certo, amanhã tem um Covid, tem uma alteração aí do mercado que tu não tem controle, e a parada para de funcionar. E aí tu precisa encontrar outra maneira. Exato. E a pessoa quer a resposta certa, ela não entende que, não existe caminho cientificamente provável que não passe por acumular várias derrotas, seja na academia, que tu vai ter que treinar e não ver evolução, e em algum momento tu vai começar a vir, tu vai começar a sentir isso, seja nos negócios, né? Cara, qualquer pessoa que te promete resultados em ambientes complexos é um picareta que tá mentindo pra você. Essa é a verdade dura de engolir. Não tem como em um ambiente complexo. Então, assim, ó, o conjunto de seres humanos é um ambiente complexo.
Mercado é um ambiente complexo. Então como é que eu vou te prometer? Então o cara fala assim, ó, vem cá, faça o meu curso de trading aqui que eu vou te garantir que você vai ter no mínimo tantos por cento de lucratividade. Se isso fosse verdade, ele não tava te ensinando, cara. É a mesma coisa que eu falo do gestão. Eu falo, pô, se eu tivesse uma fórmula do sucesso dos negócios, você acha que eu ia vender esse curso? Eu ia vender nada, pô, ia guardar pra mim. Ia, pô, só botar a galera ali, que eu considero, pô, super eficiente, investir nos caras e falar, usa minha fórmula do sucesso. Eu não vou vender pra ninguém, pô, esse negócio. Mas são caminhos. São caminhos, são ferramentas que dão certo consistentemente em outros negócios, só que precisam de adaptação, né? E a V4 ou qualquer outra agência de marketing é a mesma coisa. Você pode contratar a V4 ou a melhor agência de marketing do mundo, não vai mudar o processo. A pessoa vai entrar ali, é um profissional que já fez isso algumas vezes, então a chance dele acertar geralmente é mais alta do que a chance do empresário que está ali na frente acertar, porque não tem experiência com esses processos. Então ele vai fazer uma trilha de processo, né, usando um conjunto de ferramentas para tentar achar os caminhos do crescimento, né? Às vezes ele vai conseguir mais rápido, às vezes vai conseguir mais lento, às vezes vai falar, ó, o negócio precisa de algumas modificações, não era o que você está querendo vender nesse ticket. Cara, não tem tanta demanda, a gente checou aqui. Então, cara, tem uma série, que é o que o Denner falou, né, de frustrações que você vai colhendo para poder entender o caminho do crescimento, que você tem que aprender a lidar com isso. E na gestão é a mesma coisa, cara. Assim, quantas vezes eu não entrei numa reunião para apresentar um projeto que eu tinha, certeza que o time ia comprar esse projeto e o time simplesmente começou a questionar coisas que estavam fora do foco da apresentação do projeto, que era um ponto que não era o ponto principal do projeto. E focaram naquele negócio. E eu falei, caramba, como é que eu mudo a cabeça desses caras pra cá? E muitas vezes eu vou falar, pô, por mais que esteja certo, eu preciso de um conjunto de pessoas pra executar isso. Então não adianta. Quando o nego encasquetou com o negócio, você fala assim, ó, beleza, deixa pra lá, depois eu volto. Na próxima reunião você volta, corta metade daquele negócio e apresenta só o core do projeto. E aí vê se o pessoal pegou o espírito. Pô, pegamos o espírito. Aí você apresenta o resto. Mas você fala, tá vendo? Era a mesma coisa, cara. Eu só mudei aqui a forma como você tá interpretando o que eu tô te propondo. Então, muitas vezes, você tem que dar um passo para trás, né? E o passo para trás tem muito a ver com resiliência, né? E você aprender a lidar com as suas frustrações. E eu trago mais uma meia-culpa da minha geração. A minha geração é uma geração que nasceu com tudo lindo, cara. Sem guerra, sem hiperinflação, sem grandes crises. A gente tá vendo a primeira crise da nossa geração agora com o coronavírus. A primeira grande crise. Ah, tivemos subprime lá. Sei lá, você viu esse negócio afetando a tua vida? Eu não vi, velho. Mas agora, então, com a crise do coronavírus, eu tô vendo o negócio afetando a minha vida. Então, puta, os nossos pais, né, os que nasceram no pós-guerra ali, pô, eles viram aquilo, o mundo se recuperando. Isso afetou a vida deles. Os nossos avós, que viveram a Segunda Guerra Mundial, eles viram o negócio afetando de fato a vida deles. Então, eles tiveram que lidar com frustração. É a primeira vez que a nossa geração tá lidando com frustração mesmo. Para as coisas darem errado, para eu ter que fazer coisas que, puta, eu não gostaria de fazer, por eu ver verdades sendo cuspidas na minha cara que eu não gostaria de passar, de ver agora. Enfim, isso é importante no processo de amadurecimento que vai refletir diretamente em você enquanto gestor, porque um bom gestor é isso. Eu costumo dizer que empreender é tomar soco na cara 90% do tempo, gente. É 10% batendo só. Então é muito mais sobre aguentar, ser resiliente e consistente ao longo do tempo, do que simplesmente ser aquela explosão que você vai lá e faz, deu certo, pô, achei o canal de crescimento, achei o segredo para poder fazer esse negócio acontecer. Não acontece, gente, não é assim. Tire isso da cabeça, tá? Eu queria que no final dessa live a gente saísse com isso, com essa mensagem, sabendo que, ó, não existe um caminho certo, não existe uma agência, não existe uma escola de gestão, não existe uma bala de prata. Ao longo da minha vida, eu sempre busquei a bala de prata. Eu nunca achei, cara. Em growth, por exemplo, eu me lembro na época da EasyTax, cara, a gente investia lá 5 milhões de reais por semana em marketing, né? Tava lá o mundo inteiro, 35 países, era verba pra caramba. E eu sempre reclamava isso com o CMO. Eu falei, cara, não é possível, não tem um canal que dá pra gente bater a meta do mês. Nossa meta de crescimento é double digits por mês, né? E não tem, velho. Era um conjunto de pequenas ações que a gente fazia. Ah, vamos fazer esse negócio aqui, vamos fazer aquele ali, vamos fazer aquele com não sei quem, parceria com não sei quem lá, vamos tentar recuperar a base. Um conjunto de coisas que ia dando certo, trazendo 2 pontos percentuais a mais, 3 pontos percentuais a mais, 5 pontos percentuais a mais, que compunham ali o double digits de crescimento mensal, tá? Não tem fórmula mágica, infelizmente, Denner. É consistência e disciplina. É isso aí, cara. O teste é se adaptar a esse lifestyle, né? Eu vejo que muita
muitas pessoas elas têm incorporadas nelas uma mentalidade de advogado querendo defender uma causa ao invés de um cientista, que é um cara que está sempre questionando as coisas, falando, ah, não sei a resposta certa, aqui eu sei, provavelmente não deve ser a melhor resposta, posso encontrar uma outra, está sempre se questionando, alto senso crítico. O advogado, não nada contra os advogados, a gente gosta deles, nos ajudam, a gente precisa deles, mas ele dá a mentalidade do advogado, eu preciso de uma causa para defender, não, eu sei o que fazer, eu tenho a resposta. E na prática a gente tem mais ou menos uma visão até certa distância e daqui a pouco ela já fica nebulosa de novo, a gente precisa cavocar um pouco mais, fazer novos testes e encontrar uma resposta melhor. E uma das coisas que eu vejo, uma vez dito... eu entendo. Pode falar. Dizer que eu entendo por que isso acontece, né? É muito ruim pra gente, o nosso ego, ele não permite que a gente esteja perdido ou que a gente esteja errado, muitas vezes, né? É muito difícil, é preciso muita inteligência pra admitir que você tá errado, tá? Muita inteligência emocional, cara. Essa a gente... Já ouviram falar de hard skills e soft skills, né? Soft skills são aquelas habilidades socioemocionais, então é minha habilidade de lidar com pessoas, minha habilidade de fala, minha criatividade, né? São habilidades que são de você, né? Que você constrói ao longo da sua vida, principalmente naquele período onde você está se construindo como pessoa, construindo o seu framework, né? Que é do 0 aos 6 anos. É o período mais importante da sua vida. Muito do que você é hoje, eu diria 90%, foi construído do 0 aos 6 anos. Tem a ver com a sua relação com seus pais, com a sua relação com seus irmãos, com a sua relação com as pessoas que conviviam com você nesse período. Isso vai formar suas soft skills, né? Já as hard skills, né, as habilidades técnicas, elas são treináveis. Elas são construídas com base naquilo que você leu, naquilo que você estudou, naquilo que você executou e de fato aprendeu a fazer, né? Qual que é a grande diferença, né, de um cara AAA, de um puta profissional, de um profissional mediano? Um puta profissional, ele tem esse lado aqui de soft skills super bem desenvolvido. E a principal soft skill para mim é a capacidade de aprendizagem que está diretamente ligada à habilidade de admitir que eu não sei. A habilidade de admitir que eu tô errado. A humildade intelectual, gente. A internet é cheia de sabichão, né? Ah, eu tenho a verdade, é isso, é aquilo. É cheio de gente com certeza. Aí você vai olhar a vida do cara tudo errado, vai estar na merda, não sabe nada do que ele tá falando, né? Tudo raso que a pessoa fala, não consegue se aprofundar no assunto. Não acreditem nas pessoas que têm verdades absolutas, isso serve pro gestor. Então toda vez que você lidar com algum colega de trabalho, que ele tá ali, eu falo, eu tenho certeza que eu tô falando, por quê? Porque eu faço isso. Argumento de tempo é o pior, tá? Porque eu faço isso há 10 anos. Mas quem disse que o negócio não mudou? Por exemplo, todas as certezas que a gente tinha em termos de gestão de time. Veio o coronavírus e rapou tudo, né? Boa. Estamos tendo que mudar tudo. Então, essas certezas, a gente precisa ter humildade intelectual e falar assim, cara, pode ser que eu esteja errado. Deixa eu dar uma chance aqui para essa pessoa me expor o ponto de vista dela. E essa abordagem, né, esse mindset, essa cabeça de cientista é isso. Ele assume que ele não sabe. Então, ele vai testar sistematicamente aquele conjunto de hipóteses e com base na resposta que ele tiver daquele teste, ele vai começar a agir. A gente precisa ter isso, inclusive em pequenas reuniões. Eu posso estar errado, me dá seu ponto de vista. E não ouve para responder não, tá? Não faça o que o Denner falou de tentar ser um advogado, né? Ouve para captar a informação. Captei, faz sentido? Acho que não. Por que não? Fundamente. Ó, eu acho que não faz sentido por causa disso, daquilo. Aí deixa a outra pessoa te dar o argumento dela. Boa. Né? Isso vai te ajudar muito como gestor. Boa. Muito. E aí, nesse tópico, Thales, eu acho que um aspecto que é bem importante, que é a questão das pessoas, né? Tu falou, assim, brevemente, o quão é importante ter o cara soft skill e tudo mais, e a gente fala bastante de que o trabalho desse gestor, nesse primeiro ponto que a gente está conversando aqui, é muito ser o formador ser um formador de outros líderes, de gerir o time dele, muito mais do que na prática tá colocando a mão na massa, né? Quando ele, ou vamos pegar esse ponto de vista do cliente, o cara que nos contrata, que muitas vezes, o meu papel hoje é 100% fazer reunião o dia todo e tentar liderar o meu time e formar o melhor time. Eu tenho cada vez me esforçado mais, até soltei um Reels que deu uma boa viralizada essa semana, que era falando de tirar o comissionamento de vendedor, que é uma discussão que a gente tem há um tempo no gestão lá, o deles bate bastante nessa, e aí o nível do Netflix, o cara fala disso, e eu comecei a pensar, porra, será que faz sentido? Em resumo da ópera, a pauta não é a comissão do vendedor, mas é tipo
o ponto que o Netflix traz é densidade de talento. Se tu tiver os caras top, não interessa quanto eles ganham, eles vão trabalhar bem porque eles são top. O profissional AAA, ele trabalha bem não porque ele ganha X, é porque ele é AAA, ele é bom, tem vários aspectos nesse sentido. E tu fala muito também disso, né? O quão é importante para esse cara que está nos assistindo agora pensar ou se focar ou alguma dica que tu possa dar para ele conduzir a formação dessas lideranças aí, desses cientistas do marketing que vão atuar para ele, porque na prática boa parte da pessoa que está nos vendo não vai botar a mão na massa. Ela só está aqui para entender o contexto e poder gerenciar quem for fazer isso para ela, né? Esse é um exemplo, essa discussão a gente está tendo nos nossos negócios agora, né? Será que devemos continuar um modelo de comissionamento para vendedor ou não? Mas é um exemplo do que eu acabei de falar de humildade intelectual. Na minha cabeça, não faz sentido. Deveria ser remunerado, porque eu acredito muito em meritocracia, eu acredito na cenourinha, mas é porque eu tenho bias. Eu cresci vendo esse modelo. Então, esse modelo que está sendo adotado por algumas companhias, dentre elas a Netflix, que eu admiro muito a cultura, está dando super certo. Então, tem algo a analisar aí. Eu sou humilde o suficiente para falar, eu não sei. Então, a gente está tendo fóruns de discussões nas minhas empresas, com os gestores, para poder tentar chegar numa conclusão. Então, eu jamais bateria estaca e falar, eu tenho certeza que dá errado. Não, pode ser que esteja errado. Na minha cabeça, talvez não faça sentido. Mas você fez uma pergunta ali, cara, que eu gostaria de responder de uma forma um pouco mais ampla, né? Não são tantas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com gente que de fato geriu grandes negócios, né? Como eu tive a oportunidade de fazer isso na minha vida, levei minha empresa para 35 países, contratava 50 pessoas por semana. Então, eu tive a oportunidade de passar algumas vezes por essas fases e estou passando agora na Singu, estou passando no G4, passei na Fala. Então, são vários negócios que eu tenho essa cadeira ali de gerir, de amadurecer o negócio, de fazer ele passar para o próximo passo, em que eu fui aprendendo algumas coisas. Eu queria tentar dar uma resumida para vocês aqui, muito básica, com relação a time, tá? Quando eu tô começando o meu negócio, que eu tenho ali eu e meus sócios, é todo mundo, tinta preta na cara, faca no dente e pau na máquina. Né? Todo mundo se conhece, eu sei as suas dores, eu sei as suas frustrações, eu sei os seus desejos, eu conheço você no íntimo, você é minha amiga ou meu amigo, a gente tá junto na batalha, a gente tá virando noite junto pra fazer acontecer. Por quê? Porque tem 2, 3 pessoas pra poder fazer aquilo que tem que ser feito e, cara, não tem braço, não tem grana, vamos junto, a gente tá na merda junto. Então esse senso de união, de cultura, ele é automático, né? Quando você tá começando o negócio. Então você não precisa de processo, não precisa de nada. Eu viro pro lado e falo, Denner, faz esse negócio pra mim, Thales, faz esse negócio pra mim aqui, faço, você fez? Fiz, falou com o cara? Não, eu vou lá, deixa que eu falo. Então a gente tá junto ali na guerra. É um grupo pequeno, é fácil de gerir. Tem poucas avenidas de comunicação a serem gerenciadas, então fica fácil de... Tem até uma fórmula matemática que rege isso, que eu ensino na minha aula do G4, né? Fica fácil de ser gerido. Quando eu tô crescendo um pouquinho mais, então quando eu vou ali para 10 pessoas, aí já tem pessoas ali que não são do meu íntimo, ainda tá fácil, porque, cara, eu conheço todo mundo pelo nome, eu ainda converso com todo mundo, a gente almoça todo mundo junto, tá todo mundo sentado numa mesa, geralmente, ou em 2 no máximo, o pessoal se fala, tem aquela relação de amizade ainda, mas tem que ter uma divisão de trabalho já. E quando tem que ter divisão de trabalho, começa a ter necessidade de processo. Então, eu preciso começar a colocar alguns processos, preciso combinar alguns ritos com esse time, né? Uma vez por semana você apresenta isso, eu apresento aquilo, fechado. Quando vai de 10 para 30 pessoas, aí já temos um negócio, né? Aí já temos um grupo de pessoas que dificilmente eu vou conhecer no íntimo todas as 30 pessoas, ainda sei o nome de todo mundo, ainda tá mais fácil, mas eu preciso aumentar o número de processos, por consequência, aumentar o volume de ritos. E aí, eventualmente, eu vou começar a ter uma divisão mais clara de funções agora. Então, esse grupo faz isso, aquele grupo faz aquilo, sai daquela de todo mundo fazer tudo, né? Quando eu vou de 30 para, sei lá, 70, 80 pessoas, cara, eu já tô com uma organização grande o suficiente que eu começo a ter problema de cultura, coisas do tipo grupinho se formando, aquelas panelinhas, fofoca, funcionário A que se dá mal com funcionário B. Então começa a trazer uma complexidade que gera uma necessidade de eu ter uma área de pessoas, uma RH. Eu não gosto do termo RH, por isso que eu uso área de pessoas, tá? Então eu tenho uma área de pessoas onde eu vou criar alguns ritos para que eu evite esses conflitos, né? Que é um grupo de pessoas convivendo em prol de um objetivo, sempre vai ter conflito. Como tinha na sua sala de aula, vai ter na tua companhia. E aí quando eu passo para as outras fases, quando eu vou de 80 para 150, 200 pessoas, você multiplica esses problemas por 3.
né? São ainda mais conflitos de interesse entre áreas, são às vezes regionalmente diferentes onde as pessoas estão, então elas são criadas em códigos culturais diferentes. Eu tenho que criar processos que façam com que essas pessoas se aproximem. Então imagina na Stax, cara. A gente tinha 4 continentes, né? 35 países ali. Como que eu ia unificar a comunicação dessa galera toda, 1000 e tantos funcionários? Como que eu ia unificar os desejos dessas pessoas? Como que eu ia criar processos que atendem aos anseios de todos esses gestores? Então a gente tinha que ter alguns ritos que eram importantes ali. Então, semanalmente um call com todos os CEOs de todos os países, semestralmente um meetup, então todo mundo se encontrava em algum país e a gente fazia um war room ali de um final de semana, de trocar aprendizado, de ver o que a gente pode ajudar um ao outro. Então os ritos vão ficando cada vez mais complexos, né? Por que eu tô colocando esse ponto aqui, muito ampassando, muito superficialmente, para vocês terem ideia das necessidades de diferentes gestores à medida que a sua companhia vai amadurecendo, né? Porque como é na tua vida, né? Você tinha uma necessidade de amadurecimento, uma necessidade de ferramentas quando você era criança, você se tornou adolescente, você começou a ter que lidar com algumas frustrações, né, com alguns desejos que não podem ser encontrados, alguns desejos que, eu nunca sonhei que eu teria, então você começa a ter que ter um conjunto de ferramentas diferentes que você tinha quando criança. Mesma coisa enquanto adulto, né? E aí quando eu viro adulto, cara, eu começo a ter uma responsabilidade que na minha adolescência eu não precisava ter, né? Começa a ter aquele afobamento de, cara, eu tenho um boleto no final do mês, quando eu era adolescente não tinha, ai que saudade quando eu era adolescente. Então você começa a ter um outro conjunto de ferramental importante para que você passe por essa fase. Como gestor, a mesma coisa, né? Então, se a gente não tem essa mentalidade deles, de coach outras pessoas, né? De trazer outras pessoas para ser a nossa salvaguarda, para estar junto de nós nesse processo de amadurecimento, eu não consigo passar por essas etapas. Então é super comum, gente, por exemplo, vocês verem casos de fundadores que começaram o negócio, aí daqui a pouco ele sai, ele vai para outro cargo e bota um CEO, muitas vezes porque ele não quer, mas às vezes porque ele não tem condição técnica, ele não tem a caixa, o conjunto de ferramentas necessárias para poder estar à frente daquele negócio, daquela característica, porque um negócio ele depende de um tipo de gestor. Quando ele está começando, é aquele hustler que junta todo mundo, que resolve, mata no peito, deixa que eu faço. Desculpa, bati no microfone aqui agora que eu percebi. E na segunda fase da empresa, eu preciso de um gestor mais conciliador, né? Aquele cara mais organizado, né? Orientado a processos, que ouve mais as pessoas. Então, são perfis diferentes. Agora, se esse fundador, e eu vou dar exemplo de sucesso aqui do Jeff Bezos, que passou por todas as fases com sucesso dessa companhia. Se esse fundador entende, né, o seu papel de desenvolvimento de pessoas e faz ali uma salvaguarda que fica ao seu redor, que te permite passar por essas fases com gente que tenham soft e hard skills que complementem as suas faltas naturais, ele consegue ter tempo para o processo de amadurecimento e ganhar aquela caixa de ferramentas para estar para estar pronto para a próxima fase do seu negócio. Então, dependendo da fase que está o teu negócio, é o que o Danny falou, que é o que eu faço hoje da vida. O teu papel mesmo é achar as pessoas certas e colocá-las nas posições certas. E vai chegar um momento que é muito difícil fazer isso, viu, gente? É muito difícil, que é um momento que eu vivo nos meus negócios. Então eu falo, cara, tem um perfil específico de uma vaga aqui, porque essa posição evoluiu, então um cara que era nota 10 para essa vaga um ano atrás, agora ele tá 7. Então antes que ele vire 5, eu tenho que demiti-lo, eu prefiro desenvolvê-lo para outra coisa que eu conheço as skills dele, que eu acho que ele seria 10 de novo, realocar essa pessoa e trazer uma outra pessoa que eu acho que seria 10 para esse momento. Aí você se tornou gestor. Quando você conhece suficiente o teu coworker, o teu colega de trabalho, o teu funcionário, para poder realocá-lo, porque você conhece as suas habilidades e conhece a tua capacidade de desenvolvimento. Aí você é gestor. E isso, gente, para sair do âmbito filosófico, né, que te dá uma ferramenta, tem uma ferramenta importante para que você seja um bom gestor e você conheça esses detalhes. O one-on-one semanal. O que é isso, cara? É um nome bonitinho para reunião toda semana. Toda semana, todo mundo que reporta para você, todo mundo que você deveria ter debaixo da sua asa, você tem que encontrar essa pessoa e falar de meia hora a 45 minutos, mais ou menos, ali com essa pessoa. Como é que tá a tua vida? O que você tá achando da empresa? Aquele negócio que a gente combinou você tá fazendo, você precisa de alguma ajuda? O bom gestor, ele é o cara que ele vira para os seus geridos e fala, como que eu posso te ajudar a cumprir seu objetivo? E o gerido pede ajuda, o gestor vai lá e ajuda.
Nesse momento, você está criando uma relação de confiança com o seu gerido e mais, você está entendendo as capacidades e as flaws, né? As falhas, eventualmente as faltas de ferramentas dessas pessoas para que você possa ou desenvolvê-las ou alocá-lo em uma área que ele performaria melhor. Muito bom, cara. E esse lance do one-on-one é de fato uma ferramenta que faz bastante diferença no dia a dia. Aqui na V4 a gente tem 4 salas só para one-on-one, esse headquarter aqui, de tão importante que ele é, que ele está de fato na nossa estrutura física ali. E até para quem gere, às vezes, profissionais externos, tá? É um lance que a gente fala para os nossos cientistas do marketing que atuam para outras empresas, que eles precisam ter, né? Parte da nossa rotina é ter um check-in semanal, toda semana eu preciso me reunir com o cliente, que é mais um perfil de weekly, né? Que tem uma característica semelhante ao one-on-one, mas a gente também fala para ele ter, pelo menos a cada 15 dias, um one-on-one com o principal stakeholder da empresa. Porque quando a empresa cresce, pegar os clientes maiores, é muito comum ele delegar a função de administrar esse motor de crescimento da empresa dele. E aí ele fica criando ruídos, né? Aqueles problemas das avenidas de comunicação, o cara não está no dia a dia do trabalho, das semanas, aí vai criando ruídos. Aí a conversa que chega para ele é bem diferente do que de fato aconteceu. Então eu falo, cara, faz um review a cada 15 dias, uma vez por mês, com o principal stakeholder, para deixar tudo claro e às vezes pedir mais recurso, mostrar que precisa, sei lá, de mais mídia para entregar um ROI equivalente, só com um valor substancial maior, porque o investimento seria maior. Enfim, fazer esse alinhamento, né, cara? Porque toda empresa, todo empresário, ele reclama de duas coisas, que é funcionário, é difícil de conseguir gente, e comunicação. A empresa tem um problema de comunicação. Então, de fato, são duas coisas que tu tem que se atentar como gestor, conseguir os melhores, formar os melhores e resolver os problemas de comunicação para te não ser uma empresa como todas as empresas que reclamam da sua comunicação não ser fluida. Dito isso, Thales, para a gente caminhar para o final aqui, passar para o próximo bloco, próxima atração, tem um recado final aí, cara, sendo a primeira atração aí do dia/noite, de várias que virão, como tu sabe. Como gestor aí 4.0, qual é a tua mensagem final para esse cara que vai entrar mais a fundo nas ferramentas de growth aqui, de marketing, mas que ele precisa entender primeiro fundamentos de negócio, como gerir bem um business? Cara, tão simples quanto: não acredite em fórmulas mágicas. Não acredite em bala de prata. Não existe. Qualquer pessoa que tentar te vender fórmula mágica e bala de prata está te enganando. Não existe. O que existe é consistência. E ao longo do tempo, com essa consistência, você vai acabar achando os caminhos do crescimento. Boa, irmão. Privilégio ter você aqui com a gente, ao vivo aí de São Paulo, a gente aqui do Rio Grande do Sul, e a gente não vai perder muito mais tempo, porque a gente tem que seguir o cronograma aqui no horário para vocês terem um apanhado de todos. Não deixe de acompanhar o Gestão 4.0, o Thales, né, o Instagram dele, muitos de vocês provavelmente já acompanham, mas quem não acompanha, acompanha lá.